Boa noite. Meu nome é Daniela, mais conhecida como Dani. Tenho 31 anos, sou casada e hoje vim trazer a boa nova do Senhor para vocês, amém? Quem trouxe a palavra de Deus? Ergue lá em cima assim. Bastante gente, muito bom. Então nós vamos começar. Quero começar falando para vocês aquilo mesmo, assim, confirmando mais uma vez que Jesus te ama. E que Jesus, ele nos ama de forma incondicional. Ou seja, não depende dos nossos merecimentos. Ele nos ama como nós somos. E que Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados, por amor a mim e por amor a ti, para nos fazer livres, como disse a Thaís. E por este amor e por este perdão que Jesus oferece para nós, a igreja se torna mãe acolhedora, que é o nosso tema de hoje, né? Nós estamos trabalhando a moção que a igreja é viva. E hoje, semana passada, quem estava semana passada aqui? A gente falou sobre os sacramentos da igreja, né? E hoje a igreja é mãe acolhedora. Então a igreja, ela é mãe acolhedora. Para que tipo de filho essa igreja é mãe? Você sabe? Para que tipo de filhos? E essa igreja, diferente do Antigo Testamento, a igreja está aberta hoje não para salvar um tipo de povo, de raça, um determinado tipo de pessoa. A igreja está aberta para todos. No catecismo vai confirmar um versículo que diz assim: Deus quer a igreja porque nos quer salvar. Não individualmente, mas em comunhão. Ele quer fazer de toda a humanidade o seu povo. Então essa igreja, ela é aberta a todos nós. A todos nós, aqueles que estão lá fora também, né? E a exemplo de Jesus Cristo, ela quer acolher os mais necessitados também. Na palavra de Deus vai dizer, né? Jesus fala, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Jesus sempre quer nos acolher nas nossas necessidades e também os mais necessitados. E neste ano da misericórdia, o Papa tem falado muito sobre isso, né? Sobre a gente visitar as pessoas que estão fora, sobre as obras de caridade, a gente já pregou, né? Em outra vez aqui no grupo sobre as obras, o Papa tem falado muito sobre as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Visitar os doentes, aconselhar, falar a verdade. E aí a gente pode pesquisar e relembrar quantas são as obras de misericórdia, né? Então, o Papa vem mesmo nos alertando para isso, de que a igreja está aberta para todos os povos. E a gente vai pegar a palavra, quem trouxe pode pegar em Lucas 15, versículo 11. Na Bíblia da Ave Maria, página 1369. Amém? Lucas 15, 11. A gente vai acompanhar, essa palavra é um pouco extensa, então eu vou tentar contar ela. Amém? Acharam? No versículo 11, a parábola do filho pródigo. Quem conhece essa história, a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? É linda, né? Cada vez que eu leio essa palavra, eu me emociono. E eu li várias vezes, e eu acho ela linda, essa palavra.
E a gente vai refletir sobre essa palavra, pensando mesmo nesse Jesus que nos acolhe, pensando nessa igreja que é a mãe acolhedora. E na parábola do filho pródigo, a história é que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço pediu a parte que cabia a ele da herança. E aí então o pai dividiu os bens e deu toda a parte da herança que cabia àquele filho. Eram 2 filhos, né? Um mais moço e o mais velho e o mais novo. E aquele filho pegou todo o dinheiro que ele tinha, toda a parte da herança, e deu uns dias, ele decidiu ir para um país mais distante. E ele foi embora, e aí o que ele fez? Usou todo aquele dinheiro, tudo que tinha, ele gastou sem limites, todo o dinheiro que o pai havia dado a ele. Depois disso, depois que ele gastou toda a parte da herança dele, surgiu uma grande fome sobre aquela região. Ele ficou na penúria, ele passou fome. E aí ele foi procurar um povo ali perto, né? Diz ali que ele foi, depois de esbanjar tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. E ele foi guardar os porcos com a esperança de que fosse sobrar para ele se alimentar as vagens dadas àqueles porcos. Mas ninguém lhes dava, nem a comida dos porcos. E aí ele parou, refletiu naquela grande fome e pensou: lá na casa do meu pai, os empregados não passam fome, eles têm abundância de pão. E eu aqui nessa situação. E aí ele resolve voltar e pedir para o pai dele para que pelo menos ele possa ser como um daqueles empregados, né? E ganhar pelo menos o pão para comer. E aí vai dizer assim, lá no versículo 18. Quem quiser acompanhar. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Quando o pai viu aquele filho, ele já sentiu compaixão na hora. Ele nem pensou o que o filho fez. Ele viu o estado que estava aquele filho, né? Imagina, o filho já estava passando fome há dias. Ele devia estar com um aspecto, né? Assim, de quem anda na rua com fome, quem não tem onde morar, né? E o pai viu e se encheu de compaixão. E correu. A primeira coisa que ele fez não foi perguntar o que ele estava fazendo, não foi xingar, né? Não foi. A primeira coisa, ele correu para acolher, amou e beijou, né? E nesta noite nós vamos refletir que a igreja, ela está aberta assim para nós. Cada vez que nós nos achegamos, mesmo que nós tenhamos andado por tantos caminhos distantes, a igreja sempre vai nos acolher. Porque Jesus, quando Ele nos vê, Ele tem compaixão de nós. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos beijar, Ele quer nos amar. Ele não quer saber, né, o que passou. Se a gente tiver o coração arrependido, Jesus já se enche de compaixão. E a igreja está aberta assim para nós. E aí segue ali, né? O pai, então o filho pede perdão novamente, vai dizer na palavra, e diz que ele não é digno mais de ser chamado filho. E aí o pai pede que os empregados vão lá, matem um novilho gordo,
que troquem as vestes, que deem vestes bonitas para aquele filho, manda colocar um anel nele e diz: vamos fazer uma grande festa. Na palavra de Deus vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Então o pai decidiu fazer uma grande festa porque encontrou, porque aquele filho estava perdido e voltou. E aí eles estão lá naquela festa, acontecendo, alegria, e o filho mais velho volta para casa dos campos. E aí ele pergunta para um dos servos: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E aí um dos servos diz: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. E aí o irmão fica, na palavra vai dizer que ele se encolerizou-se. Ele se encheu de raiva. Ele disse: como? Ele ficou muito brabo. Como que o meu pai fez isso? Ele estava fazendo tudo errado. E recebeu ele com uma festa. E aí ele não quis entrar na festa. Aí o seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. O filho se revoltou e não aceitou, né? E aí, o que o pai respondeu para o filho lá no versículo 31? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Olha bem, irmãos, para nós que estamos aqui na igreja, que estamos buscando, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Nós que estamos buscando, caminhando, né? Às vezes há tanto tempo, e às vezes a gente se questiona que Jesus, ele dá, e a igreja acolhe da mesma forma aqueles que chegam hoje pela primeira vez. E na palavra vai dizer que há uma grande festa toda vez que um pecador se arrepende. Mas nós que estamos aqui há tanto tempo, quantos, né, há tanto tempo já buscam, quantos há tanto tempo tentam andar no caminho do Senhor, já renunciando a tantas coisas, tentando ser uma pessoa boa, fiel. Nós temos uma herança. E na palavra diz: tudo que é meu é teu. Nós temos a herança do amor de Deus. Nós temos a herança do perdão. A igreja nos oferece, como a gente viu na semana passada, o perdão, a reconciliação. Nós temos por herança a salvação. Tudo que é de Deus é nosso. É uma promessa para todos aqueles que estão tão fiéis há tanto tempo, que estão buscando, que estão junto do Pai. A palavra vai dizer. Mas o Pai continua: convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, ele afirma de novo, né, que aquele filho estava morto para ele e reviveu, né, e apareceu são e salvo. E nós também, né, mesmo, quantas vezes, mesmo a gente buscando ao Senhor, tem momentos que a gente se sente distante, que a gente se afasta, que a gente cansa. Às vezes a gente nem quer mais vir para a igreja, né? A gente cansa, né? A gente pensa: não, vou dar um tempo agora, né? E quantas vezes a gente tem vontade de estar distante ou estar distante? Quantas vezes a gente está se achando, quantas situações na nossa vida nos faz nos sentirmos mortos mesmo. Tem situações que a gente se vê como vencido, como morto. E o Senhor quer nos ressuscitar nesta noite, amém? O Senhor quer nos fazer mesmo, nós nos acharmos diante da presença dEle.
em tudo aquilo que a gente se sente perdido, que às vezes a gente não sabe para onde vai, para que lado, que decisão tomar. O Senhor quer hoje mesmo receber do nosso coração as nossas angústias, as nossas mortes interiores. O Senhor quer receber nesta noite. O Senhor quer nos reavivar, quer nos restaurar, quer nos ressuscitar nesta noite, amém? E o Senhor quer também nos permitir que a gente se encontre na presença dEle. E que isso que nós experimentamos e que nós vamos experimentar nesta noite, esse acolhimento de Jesus, essa acolhida, esse amor, esse afeto, é o que também nós somos chamados a levar para aqueles que estão lá fora. Para aquilo que a gente experimenta aqui, esse perdão, esse acolhimento, essa reconciliação, que a gente possa levar para aqueles que estão lá fora. Porque nós, no catecismo vai falar, no versículo, na página 121, diz que juntos somos a igreja. Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, diz para o irmão do lado assim, você é igreja. E nesta noite, diz para o irmão do lado, e nesta noite, o Senhor quer te fazer igreja, mãe acolhedora. Amém? E diz assim, eu vou ler essa parte aqui que é bem explicativa. Quando celebramos os sacramentos e ouvimos a palavra de Deus, Cristo está em nós e nós estamos nele. Então, olha só. Quando celebramos os sacramentos, semana passada a gente falou sobre os sacramentos, e ouvimos a palavra de Deus, quando nos alimentamos da palavra de Deus, Cristo está em nós e nós estamos nele. Isto é igreja. A Sagrada Escritura descreve a comunhão estreita, pessoal e vital de todos os batizados com Jesus através de metáforas sempre novas. Olha só, tem vários nomes que a gente dá para a igreja, tem vários modos de chamar a igreja. Ora fala do povo de Deus, ora da esposa de Cristo, ora é chamada mãe, ora é a família de Deus, ou comparada a um banquete nupcial. A igreja, olha que importante isso. A igreja nunca é uma simples instituição ou uma igreja administrativa que podemos pôr de lado. Podem escandalizar-nos os erros e os defeitos da igreja, mas não nos podemos distanciar dela, porque Deus a escolheu irrevogavelmente. E apesar de todos os pecados, não se distancia dela. Apesar de todos os pecados da igreja, Jesus não se distancia da igreja. A igreja é a presença de Deus na humanidade, pelo que a devemos amar. Olha que lindo, irmãos. A igreja aqui, mas a igreja nós. Diz assim, a igreja eu. Diz assim, eu, igreja, sou a presença de Deus na humanidade. Vamos repetir. Eu, bate no peito. Eu, igreja, sou presença de Deus na humanidade. A igreja é a presença de Deus na humanidade. A nossa igreja aqui que nós frequentamos, né, material, de concreto, é presença de Deus para a humanidade. Mas o catecismo também nos ensina que a igreja somos todos nós. E nós somos chamados a ser essa presença de Deus na humanidade. Nesta noite, o Senhor quer fazer uma obra nova na nossa vida. Mas Ele nos chama a gente sair daqui como igreja mãe acolhedora.
Que a gente seja essa igreja, essa presença de Deus lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, nos lugares que nós convivemos com outras pessoas, nos lugares que nós frequentamos. Nós somos chamados a ser essa presença de Deus, essa igreja que é mãe acolhedora. E como nós podemos refletir como nós temos acolhidos os irmãos que estão distantes. Com que olhar nós olhamos? O Senhor vai nos dizer hoje naquela palavra que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos espera de braços abertos, que não há pecado que Jesus não possa perdoar. E com que olhar nós olhamos para os nossos irmãos que estão distantes? Como nós temos acolhidos, né? Assim como o Senhor nos acolhe nesta noite, Ele quer que eu e você acolhemos os nossos irmãos. Os que estão na nossa casa, que não vêm à igreja, os que estão no nosso trabalho. E sabe, nós não precisamos ter vergonha de ser católicos, de ser essa igreja viva. Porque as pessoas, quantas pessoas vêm falar para nós os problemas, as dificuldades, o que estão passando, o que estão sofrendo. E às vezes, irmãos, nós temos vergonha de falar uma palavra de conforto, uma palavra bíblica, de falar de Jesus, como igreja viva que somos chamados a ser. E às vezes, irmãos, aquela palavra que a gente proclamar sobre a vida daquela pessoa, um convite que a gente fazer para aquela pessoa vai confortar, vai curar aquela pessoa, vai transformar, vai trazer uma alegria que a pessoa já não estava sentindo. Porque nós somos chamados a ser essa igreja, mãe acolhedora, acolher os nossos irmãos, convidar eles para vir para a igreja, e nós mesmos ser essa mãe acolhedora para cada um. E quando eu preparava essa pregação, eu me lembrava de uma música, não sei, João, se tu consegue cantar comigo, que é bem o que o Senhor quer nos chamar nesta noite. Que é assim, olhei para você e vi, lembra? Como é que é? Então, o Senhor quer nos... Quando eu estava preparando, o Senhor colocava isso. Essa música diz, olhei para você e vi. Você refletia Jesus. Então, o Senhor quer nos chamar nesta noite, a gente ser essa igreja mãe acolhedora, que os irmãos, olha como é difícil, que os da nossa casa, lá onde a gente é o nosso natural, né? A nossa tendência de ser quem nós somos mesmo na nossa casa, né? Lá na nossa casa, que quem convive com nós possa olhar para nós e ver Jesus. É fácil isso, gente? É fácil? Não, né? Mas o Senhor nos chama nesta noite, lá no nosso trabalho. É preciso que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Que Jesus? Um Jesus que ama, um Jesus que perdoa. Um Senhor, na palavra de Deus vai dizer que, na parábola da ovelha, que é do lado do filho pródigo, né? Os escribas e os fariseus olhavam para Jesus e diziam, né? Olha, ele come com pessoas de má vida. Eles achavam tão estranho que Jesus ia na casa daqueles que tinham má vida aos olhos dos outros, e Jesus sentava na mesa e não perdia nenhuma oportunidade de ir naqueles que mais precisavam. E Jesus apostava todas as fichas, né? Ele ia lá, ele comia, ele dava o perdão, ele dava amor, e ele conquistava aquelas pessoas para ele, né? E aí eles vão dizendo, né, que Jesus, eles criticando Jesus. E aí Jesus diz assim, né? Regozijai-vos comigo, achei minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, olha só.
Há uma grande festa no céu quando um irmão se arrepende, quando reconhece Jesus, quando se arrepende e sabe que tem o perdão à disposição, que olha para Jesus como um Deus de amor, que pode fazer uma obra nova na vida desse irmão. Há uma grande festa no céu quando algum pecador se arrepende. E quantos de nós podemos ser essa igreja viva lá fora? Então nós vamos relembrar isso, ao que o Senhor quer nos chamar hoje. Vamos, consegue cantar essa musiquinha? Lembra dela? É só um refrãozinho. Olhei pra você e vi